É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia. Você que está nos acompanhando pela nossa Rádio Conexão Viva, agora também nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Agora são 7 horas e 9 minutos, manhã do dia 17 de outubro de 2025. Estamos a uma temperatura de 22 graus. Estamos aqui em Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina, sul do Brasil. E onde você estiver, esteja a mão do nosso Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, sua família, seus parentes e seus amigos. E é nesse sentido que nós estaremos orando agora a esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, espírito de divisão, de vício, de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a fé que confia no plano de Deus. O texto que eu quero ler está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Imagina por um momento um jovem, ao ouvir as promessas de um futuro promissor, ele se sente cheio de esperança e sonhos. Agora imagine esse mesmo jovem sendo levado cativo para uma terra estrangeira, longe de tudo o que conhece, vivendo sob um domínio opressor. Como esse jovem pode confiar que Deus tem um plano bom para a sua vida? Essa é a questão que enfrentamos hoje. Como manter a fé e a confiança no plano de Deus, mesmo em meio às circunstâncias difíceis? Então hoje nós vamos falar sobre essa confiança firme, baseada em Jeremias 29, versículo 11, que é uma promessa de esperança que atravessa os séculos, nos lembrando de que Deus tem um propósito para cada um de nós, independentemente da dificuldade que você esteja enfrentando, que eu esteja enfrentando. Deus tem um propósito para cada um de nós. A Bíblia diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Para compreender Jeremias 29, versículo 11, é fundamental entender que o contexto histórico que estava se passando esse texto bíblico, né? O profeta Jeremias, ele viveu no período do exílio babilônico, por volta de 597 a.C. Foi quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Entre eles se encontrava ali, em um momento de grande desolação, eles estavam nesse sentido, desolação, desespero, incerteza sobre o futuro. E Jeremias era um profeta fiel. E ele transmitia a mensagem de Deus aos exilados. Muitas das vezes de maneira dura, chamando eles ao arrependimento e à esperança. E Jeremias capítulo 29 é uma carta que ele envia aos exilados, instruindo eles a construir suas vidas na terra estrangeira, porque Deus tinha um propósito redentor, mesmo naquele cenário adverso. Por que essa carta diz para construir uma vida ali em terras estrangeiras? Porque eles iam passar ali 70 anos. Eles tinham que aprender a viver. Porque todos os adultos que saíram cativos morreram na Babilônia. Todos eles.
Os que nasceram escravos, que nasceram cativos é que voltaram. Mas os que entraram adultos morreram morreram no cativeiro. Não retornaram para a Babilônia, para Judá, quando foi restaurados os muros de Jerusalém e a cidade. Não voltaram, morreram lá, porque foram 70 anos que eles ficaram no exílio. A mensagem central de Jeremias 29:11 é a de que Deus tem um plano de paz, esperança e futuro para o seu povo. Então essa promessa revela a soberania de Deus, que controla a história e os seus acontecimentos, mesmo aqueles que parecem negativos. Deus controla tudo. Então a teologia presente aqui nesse texto, no capítulo 29 de Jeremias, é de confiança na soberania divina e principalmente na bondade de Deus, que não permite que seus planos sejam frustrados. E mesmo na adversidade, Deus está trabalhando em prol do bem na vida daqueles que nele confiam. E às vezes é necessário um processo difícil para que essa pessoa consiga identificar a mão de Deus. Muitas das vezes a pessoa está orando para aquela situação mudar e a situação não muda. Por quê? Porque Deus quer fazer com que aquela situação mude você. E tem gente que não consegue mudar. Então, aqui em Jeremias 29:11, como eu li, né? Vou ler novamente. O texto diz assim, abre aspas, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, porque eu bem sei, no hebraico aparece uma palavra ali, yada, implica conhecimento íntimo, profundo, uma compreensão além do superficial. Então Deus conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe. E os pensamentos, que é Mahashabam, refere-se aos planos, intenções, pensamentos estratégicos de Deus. Não são pensamentos aleatórios, mas são planos bem elaborados que Deus tem para mim e para você. E a frase eu penso de vós mostra que Deus tem planos específicos para cada um, considerando as vidas e a história que cada um possui ou vai possuir. E a frase diz o Senhor é uma afirmação de autoridade divina, garantindo a veracidade da promessa. E pensamento de paz, shalom, indica bem-estar, prosperidade, harmonia, plenitude. Ou seja, Deus deseja o melhor para nós. Ele deseja um estado de paz interior e exterior. E a frase não de mal, que é o har, revela que Deus não tem planos de destruição ou dano para o seu povo. Ele tem plano de paz. E a frase final, para vos dar um futuro e uma esperança. O objetivo de Deus em nossas vidas é proporcionar um horizonte de esperança, um futuro seguro, mesmo em meio às dificuldades presentes, mas um futuro seguro. Uma curiosidade é que a palavra shalom é muito mais do que a ausência de conflito. Ela implica plenitude e integridade total, indicando que o plano de Deus é de restauração, mas é uma restauração completa, não é parcial. Aquilo que Deus faz não é parcial, mas é integral, é completo. Romanos 8:22 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma confirmação de que Deus usa até as situações difíceis para cumprir os seus planos. Deus, ele é tremendo no que ele faz. No Salmo 33, versículo 11, diz assim, os planos do Senhor permanecem para sempre. Os projetos de suas mãos, de geração a geração. Ou seja, os planos de Deus nos dão uma estabilidade divina sobre a nossa vida. Basta nós aceitarmos e seguirmos os planos de Deus. E
Jeremias 29:11 é reforçado por outras passagens que garantem cuidado de Deus, como por exemplo Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Por isso que certa vez o rei Josafá disse assim, que a nossa visão seja a vontade do Senhor. Então serve para nós hoje que a nossa visão seja a vontade de Deus. Um exemplo histórico inspirador é a vida de José no Egito. Os seus irmãos o venderam como escravo, ele foi preso injustamente, mas tinha um plano de salvação para o seu povo. Deus tinha um plano de salvação para o seu povo através de José. Agora imagina, José sonhou, Deus revelou a ele, ele foi e contou para os seus irmãos e seu pai Jacó, os irmãos ficaram com inveja dele, queriam matá-lo. Aí um dos irmãos disseram, não, em vez de matá-lo, vamos vender ele. Deram a surra nele, jogaram ele num buraco, passaram os mercadores, venderam ele como escravo. Esse mercador vendeu José no Egito como escravo. Ele foi trabalhar na casa de um homem que era administrador da guarda, chamado Potifar. Lá ele se destacou. A mulher de Potifar sentiu a atração por José, preparou uma armadilha. José não caiu porque era um homem temente a Deus. Ele foi preso, foi para o calabouço. Chegou no calabouço, ele era o único que sabia ler e escrever. Começou a administrar os presos. Lá dentro tinha um copeiro e tinha um padeiro. Eles tiveram um sonho. José revelou os sonhos. O padeiro morreu depois de 2 dias. O copeiro voltou a servir a Faraó. E o Faraó teve um sonho que envolvia toda os povos na face da terra. O copeiro lembrou-se de José porque nenhum dos magos do Egito conseguiam revelar o sonho do Faraó. O copeiro lembrou de José, falou ao Faraó. O Faraó mandou buscar José, deu banho, trocou de roupa, e José chega lá em nome do Deus vivo, revela o sonho. Deus usa Faraó e coloca José como governador do Egito. Ele era o segundo homem no mundo que tinha em poder. Ou seja, Deus usou situações difíceis para que os seus planos fossem colocados para poder salvar o seu povo, o povo de Israel. Então Deus tem esse propósito tremendo em nossas vidas. Outro exemplo é Martinho Lutero, que enfrentou momentos de crise na reforma, mas confiou que Deus tinha um plano maior de restauração e verdade. E tudo isso aponta para Cristo. Jesus é o cumprimento supremo dessa esperança. A sua vida, morte e ressurreição mostram que Deus tinha um plano de salvação para toda a humanidade. E como Paulo afirmou ali na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, Cristo é o propósito de Deus, que trabalha em todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Então a nossa fé no plano de Deus encontra o seu ápice em Cristo, que é a nossa esperança viva. Não é uma esperança que morreu, mas uma esperança que ressuscitou. É uma esperança viva. Pastor, que bênção, mas como que nós conseguimos colocar isso no nosso dia a dia, na prática do nosso dia a dia, na caminhada de fé? Primeiro, confiança em meio às dificuldades. Assim como os exilados na Babilônia, nós também enfrentamos momentos de provação. E é nesses momentos que devemos confiar que Deus tem um plano maior, mesmo quando não entendemos o presente. Mesmo quando nós não entendemos nada que está acontecendo, Deus tem um plano maior. Segundo ponto, viver com esperança ativa. Por que esperança ativa? Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras ela é morta. Então, nosso papel não é apenas esperar passivamente, mas construir vidas alinhadas com os propósitos de Deus, cultivando paz, esperança e fé. Terceiro ponto é a dependência diária de Deus. Precisamos buscar a orientação de Deus em nossas decisões, lembrando que Ele tem pensamentos de paz para nós. Lembra que eu já comentei aqui, a nossa vida resume-se em decisões e consequências. Amanhã eu vou tomar um café mais cedo, você decidiu fazer isso. Vou acordar mais cedo, você decidiu fazer isso. Eu vou comprar isso e aquilo, você decidiu. Então, tudo na vida é decisões e consequências. Terceiro ponto, aliás, quarto ponto, testemunho de fé. O
que significa testemunho de fé? Significa demonstrar confiança no plano divino, no plano de Deus. Então, demonstrar confiança no plano divino é um testemunho poderoso para aqueles que ainda não conhecem a esperança em Cristo. Ou seja, a sua vida tem que ser um testemunho vivo da obra de Cristo para a humanidade. A melhor mensagem do Evangelho é a tua vida. Essa é a melhor mensagem. Paulo diz assim: olhe para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas antes disso, o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Precisamos viver isso, a graça de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira alegre, abençoada e próspera, e um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. E para você